E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. A história é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real, gente. É só pra gente poder viajar, sair um pouquinho do nosso mundo e viajar pro mundo do personagem, tá? O que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história, eu acredito que vocês já devem ter visto o começo dela nos aplicativos vizinhos. Eu consegui achar uma similar. Ela é bastante, como é que eu posso dizer? Ela é um pouquinho triste, eu fiquei um pouquinho triste lendo essa história, mas no final veio uma pontinha de alegria por a Prota e a filha finalmente terem uma família completa. Essa minha última semana trabalhando CLT, fazendo o meu extra, né, um dinheirinho para poder pagar aluguel, para poder comprar ferro. Gente, fiz o orçamento dos ferros para minha casa, deu 5 mil no Pix, porque no cartão de crédito é 6 mil e alguma coisinha. Aí eu tô juntando pra poder pagar no Pix. Por quê? Porque eu não... Ai, gente, detesto pagar juros, detesto pagar mais, sendo que eu posso juntar o dinheiro e poder pagar. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Eu creio que eu vou conseguir comprar. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Voltando pro assunto, vocês veem como eu sou um pouquinho... Ai, gente, minha cabeça já foi muito boa. Hoje minha cabeça não vale nada. Voltando para a história. No final, temos uma pontinha de alegria, porque a Prota, finalmente, a filhinha tem o seu finalmente feliz, né? A gaguejei, acabei falando a mesma coisa. Gente, por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de comentar. Agora eu vou precisar muito do apoio de vocês nesse quesito. Pra quem assiste o vídeo, não deixa uma curtida, não comenta, não ipa, por favor, façam isso por mim, pela sua DM favorita, que precisa muito da visualização, do biscoitinho de vocês. Gente, porque eu quero voltar logo pra minha casa. Gente, eu não, sabe, eu tô triste por pagar aluguel, tô triste por sair do meu ambiente e vir pra outro que é totalmente diferente. Ai, é muito estranho mesmo. Então, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Um beijo, tchau! Depois que meu pai morreu em combate, a mamãe encontrou a certidão de casamento dele com outra mulher. Depois disso, ela simplesmente parou. Parou de dizer o nome dele. Parou de agir como se o casamento deles tivesse sido real. 5 anos depois, nosso herói morto voltou. Trazia uma mulher ao seu lado. Esta é a Sienna, filha do meu antigo comandante. Ela vai ficar hospedada aqui. Natalie, é melhor você cuidar dela. Eu a conhecia. Era a esposa do papai que aparecia naquela certidão de casamento. Mamãe estava trocando a fralda da vovó. Nem sequer levantou a cabeça. Blake, eu sou sua esposa ou sua empregada? Papai apenas deu de ombros. Ótimo. Assim você me poupa de inventar desculpas. Antes de morrer, meu comandante me fez prometer que cuidaria dela. Não posso quebrar minha palavra. A vovó segurou a mão da mamãe. Eu fiquei ao lado dela. Não fique bravo com o Blake. Esconder isso por 5 anos também foi difícil para ele. Foi então que percebi. Todo mundo sabia. Todo mundo. Menos eu e a mamãe. Naquela noite, ela ficou olhando para a foto do casamento deles, coberta de poeira. Depois olhou para mim. A mamãe vai embora daqui. Você vem comigo? Enterrei o rosto no peito dela. As lágrimas que escorriam estavam quentes sobre meu rosto. Quero ficar com você. Onde você for, eu vou. Mamãe enxugou minhas lágrimas e me abraçou com força. Está bem, meu amor. Amanhã vou até a cidade comprar nossas passagens. Para onde você vai? A voz do papai surgiu atrás de nós, fazendo mamãe se assustar. Ela respirou fundo e respondeu com naturalidade. Bailey está com vontade daqueles bolos da cidade. Vou comprar amanhã. O rosto dele relaxou na mesma hora. Sim, ele tinha certeza de que ela jamais iria embora. Mamãe havia abandonado tudo por ele. Sua casa confortável, sua antiga vida, sua família. Quando recebeu a notícia da morte dele, rompeu contato com os próprios pais. Ficou apenas aqui, cuidando da mãe paralisada dele e administrando toda a casa sozinha. Quando você ama alguém desse jeito, não vai embora só porque essa pessoa apareceu com outra esposa. Não é? Papai colocou uma panela sobre a mesa. A sopa era rala, com apenas algumas batatas boiando. Vocês duas não comeram, devem estar morrendo de fome. Mamãe apenas desviou o olhar, sem responder. Meu estômago roncou no instante em que senti o cheiro da comida. Papai sorriu e fez um gesto para que eu me aproximasse. Mamãe me deu um leve empurrão. Pode ir. Sentei no banquinho e comecei a comer em silêncio. De repente, minha colher bateu em alguma coisa. Era um pedaço de carne. Carne de verdade. Quase nunca conseguíamos comer carne. Quando havia, era apenas uma vez por semana. E isso quando tínhamos sorte. Mesmo assim, papai colocou aquele pedaço na minha tigela. Ele bagunçou meu cabelo de forma desajeitada. Devagar, ninguém vai tirar de você.
Depois, olhou para a mamãe com um ar satisfeito. Nestes 5 anos, você fez um bom trabalho. Cuidou muito bem da minha mãe e do nosso filho. Vou voltar para casa com mais frequência. Eu prometo. Mamãe continuou arrumando as malas sem responder. Papai soltou um suspiro. O último desejo do meu comandante era que eu cuidasse da Siena. Precisei fingir minha morte por causa da missão. Ele confiava em mim. A Siena ainda é jovem e mimada. Cresceu na base tendo tudo o que queria. Ela se casou comigo apenas para manter essa vida. É só isso. Ela é apenas minha esposa no papel. É com você que eu realmente me importo. As mãos da mamãe começaram a tremer. Ela fechou os punhos. Então pegou uma fotografia e a jogou no chão. Era a única foto do casamento deles. Mamãe sempre a mantinha escondida. Eu quase nunca a via. Eu também era jovem. Meus pais também me amavam. Quantas vezes eu implorei para oficializarmos nosso casamento? Você dizia que seus superiores nunca aprovariam, mas para a Siena conseguiu uma certidão rapidinho, não foi? Durante todos aqueles anos, por não possuir uma certidão de casamento, as pessoas chamavam mamãe de amante e falavam mal dela. Sem esse documento, ela também não conseguiu registrar meu nascimento. Precisou me dar à luz no frio congelante, e isso destruiu a saúde dela para sempre. As lágrimas não paravam de cair. Papai correu até ela. Tentei abraçá-la. Ele começou a dizer alguma coisa. Nesse instante, Siena colocou a cabeça para dentro da cozinha, segurando uma tigela de sopa de galinha. Blake, você é tão atencioso. Não consigo comer esse frango inteiro sozinha. Olhei para a minha tigela vazia e depois para ela. Pai, você matou a galinha que a mamãe estava guardando para vender? O rosto do papai ficou vermelho. Ele coçou a cabeça, claramente constrangido. Siena estava com fome. Queria comer. A única coisa que tínhamos era aquela galinha velha, então, sim, eu a matei. Vou à cidade amanhã e compro outra. Ele segurou a mão da mamãe, mas ela a puxou de volta imediatamente. Com os olhos vermelhos, estendeu a palma da mão. Fui eu quem criou aquela galinha. Você não pode simplesmente substituí-la. Só me dê o dinheiro. A expressão do papai endureceu. Eu não mandei dinheiro durante esses 5 anos. Você está fazendo esse escândalo por causa de uma galinha? Natalie, quando foi que você ficou assim? Tão gananciosa? Agora tudo gira em torno de dinheiro. Olhei para minhas roupas, cheias de remendos. Então me lembrei de que a vovó dizia querer assistir a um filme todos os meses. Conseguir ingressos era difícil. Mamãe sempre a levava até lá e voltava pouco depois. Eu perguntava como tinha sido o filme. Ela apenas dizia que estava cansada. Depois colocava alguma coisa no porta-malas da bicicleta. Só então entendi. Ela nunca ia ao cinema. Ela saía para trabalhar e ganhar dinheiro. Mamãe empalideceu. Seu corpo começou a tremer. Sem dizer uma palavra, empurrou os dois para fora de casa e bateu a porta. Em seguida, escorregou até o chão. Comecei a chorar. Quando o sol começou a nascer, mamãe voltou. Parecia exausta, mas seus olhos brilhavam de um jeito diferente. Ela segurava 2 passagens de trem. Destino, Nova York. Daqui a 3 dias, nós vamos embora. Ao meio-dia, o quarto da vovó estava cheio de reclamações. Ela resmungava e chamava pela mamãe. Naquele dia, mamãe não a lavou. Não a virou na cama. Também não levou comida. A vovó gritou várias vezes. Mamãe não respondeu. Apenas colocou carne na minha tigela e empurrou os bolinhos na minha direção. Coma. A partir de agora, vamos gastar dinheiro com nós dois. Assenti em silêncio. Foi então que vi papai franzir a testa. Natalie, até quando você vai continuar com isso? Minha mãe está chamando por você desde cedo, e você a está ignorando. Isso é maus tratos. Por que você não pode ser como a Siena, gentil e generosa? Nesse momento, a senhora Sullivan, que passava em frente à casa, cuspiu no chão em sinal de desprezo. Ah, faça-me o favor. Sua mãe está acamada há 5 anos. Você, que é filho dela, desapareceu. Foi a Natalie quem cuidou de tudo esse tempo inteiro. Ela tratou sua mãe melhor do que muita gente trataria a própria família. Nem escaras ela deixou aparecer, nem no verão. Se não acredita, olhe para as mãos dela. Papai ficou em silêncio. Seu olhar caiu sobre as mãos da mamãe. Estavam cheias de rachaduras, calos e feridas. Segurei aquelas mãos com força. Siena soltou uma risadinha. Nossa, ela é esperta. Nem precisa dizer nada. Basta fazer cara de coitada para todo mundo sentir pena. A expressão do papai voltou a ficar fria. Ele soltou a mão da mamãe. Natalie, você mudou. Eu já nem consigo entender você. Lembrei-me do que mamãe havia me contado. Quando chegou àquela casa, ela não tinha nada. Papai dizia que ela era doce, que era simples. Agora dizia que ela era complicada. Achei que mamãe fosse gritar. Ela sempre sabia colocar as pessoas em seus lugares. Mas, dessa vez, apenas assentiu. Sim, eu mudei. Estou complicada. Está satisfeito? Você já tem uma esposa. Ela pode cuidar da sua mãe. Eu não vou mais fazer isso. Eu gastei muito dinheiro nessa casa ao longo desses anos. Você ainda me deve. Papai segurou o braço dela com força. Mamãe soltou um gemido de dor. Eu já disse que a Siena é apenas minha esposa no papel. Seja mais compreensiva com ela. E eu também já disse que enviei muito dinheiro durante esses 5 anos. Não finja que eu tenho alguma dívida com você. Corri até o quarto da vovó. Voltei segurando um cartão bancário. Lá dentro, a vovó ainda gritava sem parar. Olha, a vovó escondeu todo o dinheiro. Foi a mamãe quem pagou todas as despesas. Joguei o caderno na direção do papai. Ele o segurou no ar. Mamãe deu um passo para trás, mas acabou batendo em uma pedra. Seu rosto empalideceu, e o suor começou a escorrer pela testa. Papai abriu o caderno.
Todo o dinheiro que ele havia enviado estava registrado ali, centavo por centavo. Naquele instante, ele percebeu que estava errado. Corri até a mamãe. Sienna segurou o braço dele. E daí que ela trabalhou para ganhar dinheiro. Isso era a obrigação dela. Além disso, ela está fazendo você passar vergonha. Olha essa menina gritando na frente de todo mundo. Que falta de educação. A expressão do papai endureceu. Olhem para a nossa filha. Não tem a menor educação. Mamãe se colocou imediatamente na minha frente. E a Sienna tem educação? Ela sabia que você era casado e, mesmo assim, se casou com você. Isso é o que você chama de boas maneiras? As pessoas ao redor começaram a cochichar. Que mulher sem vergonha! Foi atrás de um homem casado. Sienna começou a chorar e se refugiou nos braços do papai. Blake, eu não fiz isso. Ele a abraçou e, no instante seguinte, deu um tapa no rosto da mamãe. Cale a boca. Peça desculpas para a Sienna, agora. Mamãe permaneceu imóvel, com a mão sobre a bochecha ardendo. Apenas o encarava. Meu pai costumava entrar em pânico quando mamãe fazia um pequeno corte na mão. Agora tinha sido ele quem a machucara. Eu não fiz nada de errado. Não vou pedir desculpas. A multidão voltou a fazer barulho. Então papai tirou a certidão de casamento do bolso. Olhem bem. Minha esposa é Sienna Hartley, não Natalie Brennan. Na nossa cidade, uma cerimônia de casamento bastava para que duas pessoas fossem consideradas marido e mulher. Mas um documento oficial, com o selo do governo, valia mais do que qualquer cerimônia. Os cochichos aumentaram. Então a Natalie era a outra? E essa criança é um bastardo? Mamãe cobriu meus ouvidos com as duas mãos, tentando me proteger daquelas palavras. Papai se aproximou. Sua voz ficou baixa e fria. Peça desculpas. Se fizer isso, você ainda poderá continuar sendo minha esposa. Mamãe permaneceu em silêncio. Nem sequer piscou. O rosto dele endureceu. Com um simples gesto de mão, deu a ordem. Tranque os dois por uma semana. Quando aprenderem a se comportar, podem sair. O quarto era abafado. Quase não havia ar para respirar. Existia apenas uma pequena janela perto do teto. A comida era uma papa rala, quase transparente, ou pedaços de pão duro. No segundo dia, tive febre. Eu sempre adoecia com facilidade. E quando a febre começava, era difícil fazê-la baixar. Mamãe bateu desesperadamente na porta. Socorro! Minha filha está queimando em febre. Ela precisa de um médico. Um dos guardas chutou a porta. Cale a boca! É só uma febre. Ela não vai morrer. Mamãe caiu de joelhos. Ela tem a saúde fraca. A febre pode deixar sequelas. Por favor, levem minha filha ao médico. Um dos guardas pareceu ficar com pena. Saiu correndo para avisar o papai. Pouco depois voltou. O comandante mandou preparar um carro. Ele está vindo. Mamãe finalmente respirou aliviada. Ela me abraçou e ficou esperando perto do portão. Esperamos. Esperamos mais um pouco. Mas o carro nunca apareceu. Meu rosto estava em brasa. Minha visão começou a ficar embaçada. Mamãe mordeu o próprio lábio. Então me colocou nas costas e saiu correndo. A chuva começou a cair com violência. Na estrada, um caminhão militar que transportava verduras passou por nós. Mamãe correu para a frente dele. Por favor! Leve minha filha ao hospital! Ela está morrendo! O motorista reconheceu mamãe. Reddit Contos e Afins. Sem hesitar, abriu a porta e acelerou em direção ao hospital. Assim que chegamos, mamãe me colocou cuidadosamente no chão. Nesse instante, uma voz furiosa ecoou atrás de nós. Era o papai. Natalie, você usou um caminhão militar? Isso é uma violação dos regulamentos. Mamãe estava encharcada pela chuva. Ela olhou para o carro parado em frente ao hospital. Era o carro que deveria ter vindo nos buscar. Você usou esse carro para levar a Sienna, não foi? Foi o soldado quem contou a verdade durante o caminho. Sienna havia desmaiado. Então papai pegou o único carro disponível, o que deveria nos buscar, e levou Sienna ao hospital primeiro. Papai tentou tocar o rosto da mamãe. Natalie, pare com isso. Você só está piorando a situação. Ela não respondeu. Apenas me carregou para dentro do hospital. A clínica estava lotada. Não havia um único leito disponível. O médico colocou a mão na minha testa e franziu a testa. A febre está alta demais. Os remédios comuns não vão resolver. Temos apenas uma dose do medicamento especial. A paciente que acabou de chegar também precisa dele. Vocês terão que conversar com ela. Mamãe me carregou pelos corredores até encontrar Sienna em uma sala VIP. Assim que entrou, sua voz saiu rouca. Por favor. Dê esse remédio para minha filha. Eu faço qualquer coisa. Posso me ajoelhar. Posso implorar. Só salve minha filha. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto da mamãe. Sienna acariciou a própria barriga, exibindo um sorriso quase imperceptível. Eu até gostaria... Mas estou grávida do filho do Blake. Ele não vai deixar que eu corra nenhum risco. Mamãe ficou imóvel. Seu rosto perdeu toda a cor. Ela virou lentamente a cabeça e olhou para papai. Seu corpo inteiro tremia. Papai permaneceu em silêncio. Os lábios estavam cerrados. A mão continuava firme ao lado do corpo. Depois de um longo momento, ele falou em voz baixa. Natalie, dê o remédio para a Sienna primeiro. Mamãe pareceu enlouquecer. Ela agarrou o frasco e gritou entre lágrimas. Minha filha está morrendo. Ela precisa desse remédio. Por um instante, um traço de arrependimento apareceu no rosto do papai, mas desapareceu logo em seguida. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele afastou delicadamente a mão da mamãe. Já mandei buscar mais remédios. Eles estão a caminho.
Espere só mais um pouco. A esperança desapareceu dos olhos da mamãe. Sem dizer mais nada, ela me pegou nos braços e saiu correndo. Atravessou vielas estreitas até chegar ao mercado negro. Ela não demonstrava medo. Retirou dos pulsos as últimas pulseiras que possuía. Alguém tem penicilina? Minha filha está morrendo. Alguns riram. Disseram que aquelas joias não valiam o suficiente. Mesmo assim, mamãe continuou perguntando de banca em banca. Por fim, um homem lhe entregou um pequeno frasco, com o rótulo quase apagado. Aqui. Use por sua conta e risco. Depois não venha me culpar. Meu corpo sofreu uma forte convulsão. Eu mal conseguia respirar. Mamãe segurou o frasco como se fosse um tesouro. Agradeceu ao homem e saiu correndo. Na manhã seguinte, o caminhão com o medicamento finalmente chegou ao hospital. O motorista não parava de pedir desculpas. A tempestade foi muito forte. O caminhão quebrou no caminho. Blake nem quis ouvir. Me deu remédio. Agora. O médico o encarou, confuso. Aquela menina? A mãe a levou embora ontem. Não voltou mais. Ela estava com uma febre muito alta. Mesmo com o medicamento, talvez já fosse tarde demais. Blake ficou paralisado. As mãos se fecharam em punhos. Ele estava prestes a ordenar que todos saíssem à procura delas, quando um guarda entrou correndo, completamente desesperado. Senhor! Ontem à noite, algumas pessoas disseram ter visto uma mulher carregando uma criança. Ela teria se jogado no rio. Eles disseram que a mulher parecia ser Natalie. Blake ficou paralisado. No instante seguinte, explodiu. Não diga uma coisa dessas, porra! O guarda se calou imediatamente. Engoliu as palavras que ainda pretendia dizer. Na verdade, ele também queria contar que alguém tinha visto Natalie no mercado negro. As pulseiras de prata que ela havia trocado por remédios ainda estavam com o homem que as recebeu. Blake voltou para casa. Antes mesmo de abrir a porta, sentiu um cheiro desagradável. Franziu a testa e entrou. Sua mãe continuava deitada na cama. A fralda não havia sido trocada. Os lençóis estavam sujos e completamente bagunçados. Assim que o viu, ela começou a reclamar em voz alta. Olha só a mulher com quem você se casou. Ela passou a noite inteira fora. Eu quase morri de fome. Uma dor apertou o peito de Blake. Aquela sensação ruim ficou ainda mais forte. Sem responder, ele ignorou a mãe e caminhou até o quarto ao lado. Tudo parecia exatamente como antes. Sobre a mesa ainda havia uma peça de costura pela metade. Blake soltou um longo suspiro. Ela não tinha ido embora. Mas, no instante seguinte, lembrou-se de Natalie correndo debaixo daquela tempestade comigo nos braços. Ela não olhou para trás nem uma única vez. Seu coração voltou a disparar. Se Natalie não tinha voltado para casa, para onde ela tinha ido? Então se lembrou do que o guarda havia dito. Por um momento levou a mão ao rosto e deu um tapa em si mesmo. Pare de pensar nisso. A Natalie nunca faria uma coisa dessas. Ela nunca tiraria a própria vida. Convencido disso, decidiu esperar. Ela voltaria. Enquanto isso, contratou alguém para cuidar de sua mãe e ordenou que também ficassem atentos a qualquer notícia de Natalie. Na clínica, Sienna permanecia agarrada ao braço dele. Você anda estranho. Eu falo com você, mas parece que nem me escuta. Antes, Blake nunca se importava quando ela se aproximava ou o abraçava. Sempre a enxergara como uma irmã mais nova. Nunca houvera qualquer sentimento entre eles. Mas agora... Toda vez que olhava para Sienna, via o rosto de Natalie. A expressão calma. O olhar completamente decepcionado. Sem pensar, afastou Sienna. Naquele dia você disse que o bebê era meu. Eu não desmenti porque queria proteger você. Mas durante esses 5 anos, eu nunca toquei em você. Nós dois sabemos disso. O rosto de Sienna perdeu a cor. Ela mordeu o lábio e começou a chorar. Algum tempo atrás, durante uma festa, ela havia bebido demais. Acabou passando a noite com outro homem. Foi dessa relação que surgiu a gravidez. Desesperada, contou tudo a Blake. Ele prometeu guardar o segredo. Esse casamento sempre foi apenas de fachada. Quando você conseguir a residência, nós nos divorciamos. Mas quando Natalie voltar, você vai contar toda a verdade para ela. Até pouco tempo atrás, Blake nunca havia se preocupado com aquilo. Mas depois de ver Natalie implorando pelo remédio e saindo do hospital carregando a filha nos braços, algo dentro dele mudou. Ele não queria mais mentir para ela. Já tinha até feito planos. Solicitou 6 meses de licença. Queria passar esse tempo ao lado de Natalie e de mim. Queria finalmente formar uma família de verdade. Na cabeça dele, Natalie o amava tanto que, quando descobrisse toda a verdade, acabaria perdoando tudo. Era nisso que ele acreditava. Mas Natalie nunca voltou. Blake entrou em desespero. Mobilizou pessoas por toda parte para procurá-la. Foi então que o guarda apareceu, segurando um par de pulseiras de prata. Parecia nervoso. Assim que Blake as viu, ficou imóvel. Ele havia economizado o equivalente a 3 meses de salário para mandar fazer aquelas pulseiras especialmente para Natalie. Ela as adorava. Nunca as tirava dos pulsos. O homem do mercado negro disse que ela trocou estas pulseiras por um frasco de penicilina. Mas o remédio já estava vencido. Ela deixou as pulseiras, pegou o medicamento e foi embora. Depois disso, algumas pessoas disseram ter visto uma mulher carregando uma criança, chorando à beira do rio. E... disseram que ela se jogou na água. O guarda hesitou antes de continuar. Senhor? O senhor está chorando? Blake levou a mão ao rosto. Os dedos tocaram lágrimas. Sim, ele estava chorando. Com extremo cuidado, guardou as pulseiras dentro da jaqueta. Seus olhos estavam completamente vermelhos, então deu a ordem com a voz rouca. Encontrem as duas. Não importa quanto tempo leve.
Se estiverem vivas, tragam-nas até mim. Se estiverem mortas, tragam seus corpos de volta. Blake mobilizou todos os homens que podia. Eles vasculharam o rio durante dias. Quase drenaram todo o trecho. Mas nunca encontraram nenhum vestígio de nós. Nunca encontraram Natalie. Depois disso, Blake mudou completamente. Parou de trabalhar. Parou de visitar Sienna. Passava os dias trancado no escritório, bebendo sem parar. Bebeu até adoecer. Sofreu uma hemorragia no estômago e precisou ser levado às pressas para o hospital. Mesmo internado, permanecia deitado, encarando o teto em silêncio. Foi então que começou a pensar em Natalie. Eles se conheciam desde crianças. Ela o seguia para todos os lugares, como uma sombra. Da base militar aos campos de treinamento. Por mais que tentasse afastá-la, ela sempre aparecia. No dia em que Blake partiu para a missão, Natalie estava sentada costurando um véu de noiva vermelho. A garota que antes nunca precisara fazer nenhum trabalho manual, agora aprendia a costurar para preparar o próprio casamento. Naquela época, Blake sentiu pena dela. Prometeu a si mesmo que, quando a missão terminasse, daria a Natalie um casamento digno. Mas tudo deu errado. Durante a missão, ele ficou gravemente ferido. Para proteger a operação, precisaram forjar sua morte. E de um momento para o outro, Blake desapareceu por 5 anos. Nesse período, ele ouviu muitas histórias sobre o que Natalie enfrentou. Ela mal teve tempo de chorar sua suposta morte. Logo precisou assumir todos os cuidados da mãe dele. A mulher estava acamada. Não conseguia sequer se levantar sozinha. Além disso, Natalie ainda precisava cuidar de 2 acres de plantação. Tudo recaía sobre seus ombros. Até que um dia desmaiou no campo. Algumas pessoas a levaram ao hospital. Foi ali que descobriu que estava grávida. Seus pais apareceram pouco depois. Pediram que interrompesse a gravidez e voltasse para casa. Natalie recusou. Sou a esposa do Blake. Este bebê é a única coisa que me resta dele. Depois dessa resposta, seus pais foram embora. Nunca mais voltaram. Natalie era jovem, bonita, e estava completamente sozinha. A notícia logo se espalhou pela cidade. Alguns homens começaram a aparecer em sua porta. Faziam comentários indecentes. Tentavam se aproximar à força. No começo, ela apenas trancava a casa e se escondia. Mas com o tempo mudou. Passou a enfrentá-lo sem medo. Era capaz de discutir durante meia hora seguida, respondendo a cada ofensa com outra ainda mais afiada. Blake lembrou-se do dia em que voltou para casa. Natalie não chorou. Não gritou. Apenas perguntou, com uma calma que agora parecia ainda mais dolorosa. Blake, eu sou sua esposa ou sua empregada? Naquele instante, ele finalmente compreendeu. Ela havia lhe dado uma oportunidade, e ele a desperdiçou. Pior ainda. Diante de todos, afirmou que Sienna era sua verdadeira esposa. Uma forte dor atravessou sua cabeça. Blake estava prestes a chamar uma enfermeira quando viu Sienna parada do lado de fora do quarto. Ela não percebeu que ele estava acordado. Irritada, puxava os próprios cabelos. Então deu um tapa no rosto do guarda e falou em voz baixa. Até o médico está do meu lado. Eu mandei falsificar meus exames. Também mandei entregar para mim um medicamento especial. E já disse que a Natalie está morta. Então continue dizendo que ela morreu. Entendeu? Se ela voltar, meu filho não terá pai. Eu e meu bebê vamos perder tudo. Reddit, contos e afins. Blake sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Durante todo aquele tempo, acreditara que Sienna era delicada. Gentil, elegante. Jamais imaginou que ela fosse capaz de manipular tantas pessoas, muito menos que destruiria sua própria família por causa dela. Pensou em Natalie. Pensou na filha dos dois, que talvez tivesse morrido em algum lugar. Uma dor esmagadora tomou conta do seu peito. Ele se levantou da cama. Sienna se virou ao ouvir o barulho. Seu rosto perdeu completamente a cor. Blake a encarou com os olhos frios. Eu já fiz mais do que suficiente por você. Mas tudo o que você tirou da Natalie? Eu vou fazer você devolver, centavo por centavo. Nova York era diferente. Mais fria, mais limpa. Assim que chegamos, mamãe me levou ao hospital para fazer um check-up. Ela ainda tremia. Na noite em que me deu aquele remédio vencido, meu corpo já não reagia mais. Ela me abraçou com força enquanto chorava. As lágrimas se misturavam à chuva. A última esperança que ainda restava desapareceu. Então ela ergueu os olhos e encarou o rio à sua frente. Sem pensar mais, pulou. No instante em que caímos na água, ela sentiu meu corpo se mover. Com a última força que tinha, segurou um galho que pendia sobre o rio e conseguiu nos puxar até a margem. Foi ali que voltei a respirar. Na manhã seguinte, minha febre finalmente baixou. Mamãe comprou 2 passagens de trem e seguimos para Nova York. Quando desembarcamos, meus avós já estavam na estação. No momento em que se viram, os 3 começaram a chorar. Só então descobri a verdade. Meu avô tinha medo de que mamãe se arrependesse de ir embora, mas também tinha medo de que ela resolvesse voltar e não encontrasse ninguém esperando. Por isso, durante 5 anos, ele foi todos os dias à estação, sem faltar um único dia. Esperava pelo trem. Esperava pela filha. Tinha medo de vê-la. E, ao mesmo tempo, medo de nunca mais vê-la. Descobri também que eu era parecida com a mamãe. Meu corpo se adaptou muito melhor ao clima de Nova York. Depois de algum tempo vivendo ali, fiquei cada vez mais forte. Mamãe voltou a ser a senhorita Brennan. Passou a usar vestidos bonitos novamente. Um dia, ela sorriu para mim. Sua avó quer que eu conheça alguém. Você quer ir comigo? Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Vovó queria que mamãe voltasse a namorar. Ela sempre recusava. Em parte por minha causa. Em parte porque sentia vergonha. Era uma mãe solteira. Sabia que muita gente a julgava. Chamariam seu passado de erro e destruiriam sua reputação. Mas vovó nunca desistia.
Depois de tanta insistência, mamãe acabou aceitando. Ela decidiu me levar junto. Queria contar toda a verdade ao homem desde o início. Se ele não aceitasse, tudo terminaria ali mesmo. Enquanto tomava meu picolé, sorri para ela. Não tem problema. Se você gostar dele, eu também vou gostar. Mamãe jamais imaginou que o homem fosse justamente o solteiro mais cobiçado da cidade. Grayson Hale. A surpresa foi ainda maior quando descobrimos que ele havia servido no exército junto com Blake. Assim que nos sentamos, Grayson foi direto ao assunto. Vou ser sincero. Eu sempre gostei de você. Desde antes do Blake. Entrei para o exército porque queria ficar perto de você. Mas quando Blake partiu para a missão, ele não levou você junto. Depois disso, eu fui embora. Não me importo com o seu passado. Eu me importo com você. E espero que me dê uma oportunidade para provar isso. Mamãe ficou completamente surpresa. Depois de tudo o que havia vivido, nunca mais imaginou que alguém pudesse amá-la. Eu também fiquei sem acreditar. Aquele homem bonito que, quando eu era pequena, escondia picolés para me dar, era o antigo amor da mamãe. E Grayson cumpriu cada palavra que disse. Permaneceu ao nosso lado. Cuidava de mim como se fosse sua própria filha. Quando comprava coxas de frango, uma era para mim e outra para a mamãe. Quando comprava roupas novas, escolhia um vestido para ela e outro para mim. Quando voltávamos caminhando para casa, segurava minha mão com uma das mãos e a da mamãe com a outra. Certo dia, um homem debochou dele. Existem tantas moças solteiras por aí. Você vai mesmo se casar com uma mulher divorciada e criar o filho de outro homem? Mamãe abaixou a cabeça. Grayson a puxou delicadamente para perto. Ela me escolheu. Isso já significa tudo para mim. Depois se inclinou e sussurrou no ouvido dela. Não dê atenção ao que os outros dizem. Eu só quero que você seja feliz. Naquela noite, vi mamãe sorrir de verdade pela primeira vez em muitos anos. A vida finalmente começava a melhorar. Grayson se dedicou de corpo e alma aos preparativos do casamento. Mandou convites para todos os antigos companheiros de unidade. Por isso, quando Blake apareceu no dia da cerimônia, nem eu nem mamãe ficamos surpresos. Mas ele estava irreconhecível. A barba estava grande e mal cuidada. Os olhos, vermelhos de tanto chorar. As roupas pareciam largas em seu corpo. Parou diante de mamãe e falou com a voz rouca. Natalie, por favor, não se case com ele. Grayson imediatamente se colocou na frente da mamãe, como um verdadeiro guarda-costas. Dando em cima da minha noiva bem na minha frente? Isso já passou de todos os limites. Blake apontou para ele com a mão trêmula. Não diga besteiras. A Natalie é minha esposa. É você quem está tentando tirá-la de mim. Grayson apenas tirou um documento do bolso e o abriu diante dele. Olhe direito. Este é o meu nome ao lado do da Natalie. Não o seu. Durante 5 anos você nunca oficializou o casamento com ela. Ela era uma mulher solteira perante a lei. Eu a conquistei de forma honesta. O corpo inteiro de Blake tremia de raiva. Sem conseguir se controlar, lançou um soco contra Grayson. Mas Grayson também tinha treinamento militar. Desviou do golpe e acertou um soco forte nas costelas de Blake. Mamãe se assustou. Correu para separar os dois. Chamou imediatamente pelo nome de Grayson. O punho de Blake parou no ar. Ele ficou imóvel. Viu Natalie puxar Grayson para trás e examinar seus machucados com preocupação. Blake estava muito mais ferido. Mesmo assim, ela sequer olhou para ele. Foi nesse instante que finalmente entendeu. Tinha chegado tarde demais. Mesmo assim, não desistiu. Ainda faltavam alguns dias para o casamento. Desde então, para onde mamãe ia, Blake a seguia, sempre mantendo certa distância. Não queria irritá-la ainda mais. Certo dia, enquanto caminhávamos pela rua, eu segurava a mão da mamãe quando vi uma boneca exposta na vitrine de uma loja. Naquela mesma noite, a boneca apareceu sobre a minha cama. Não era preciso perguntar quem a havia comprado. Blake estava tentando compensar tudo o que havia feito. Poucos dias depois, Grayson levou mamãe a uma loja de vestidos de noiva. Todos os vestidos já estavam preparados. Eram modelos elegantes, feitos com tecidos importados. Mamãe gostou de vários, não conseguia decidir qual escolher. Foi nesse momento que Blake apareceu outra vez. Ao vê-la experimentar um vestido branco, comentou baixinho. Você ficava linda naquele vestido vermelho. O vestido que usou quando prometeu se casar comigo. Mamãe alisou delicadamente o tecido do vestido que vestia, depois ergueu os olhos para ele. Acho que não. Blake, até quando você vai continuar com isso? Ele deu um passo à frente completamente desesperado. Eu já entrei com o pedido de divórcio. O bebê da Sienna não é meu. Eu nunca tive nada com ela. Você sempre foi a única mulher que eu amei. Nós não podemos recomeçar? Recomeçar? Eu me lembrei daqueles 5 anos. Mamãe trabalhava até cair de exaustão. Nós passávamos necessidade. As pessoas a insultavam todos os dias. Eu não queria voltar para aquela vida. Mamãe também não. Ela balançou a cabeça. Depois levantou a mão direita. A aliança brilhava em seu dedo. Eu já sou casada. E amo a vida que tenho agora. Blake, volte para casa. Os ombros dele se curvaram. Cambaleou alguns passos para trás. Então olhou para mim. Corri imediatamente para os braços da mamãe e segurei sua mão com força. Onde a mamãe estiver, é onde eu quero estar. A garganta de Blake travou. Ele levou a mão ao peito e caiu lentamente de joelhos. Parecia que seu coração havia sido despedaçado. As lágrimas escorriam sem que ele conseguisse contê-las. Nesse instante, Grayson chegou para nos buscar. Olhou rapidamente para Blake ajoelhado no chão e apenas suspirou. Depois voltou toda a atenção para a mamãe.
Esse vestido ficou perfeito em você. Valeu a pena passar tanto tempo desenhando cada detalhe. Mamãe piscou, surpresa. Foi você quem desenhou esse vestido? Grayson coçou a nuca, um pouco envergonhado. Na verdade, eu o desenhei há muitos anos. Naquela época, queria pedir você em casamento. Mas nunca tive coragem de entregar. Mamãe ficou sem palavras. Eu apenas sorri. Blake, porém, ouviu cada palavra. Seus punhos se fecharam com tanta força que as unhas cravaram na própria pele. Sem dizer mais nada, Grayson segurou minha mão com uma das mãos e a da mamãe com a outra. Então fomos embora. Blake permaneceu ajoelhado, observando nossa família se afastar. E continuou olhando até desaparecermos completamente de sua vista. Grayson fez tudo em grande estilo. O casamento foi enorme. Uma recepção luxuosa, com cerca de 300 pessoas. Eu usava um vestido de princesa e carregava flores nas mãos. Quando Grayson entrou com mamãe, o rosto dele estava mais vermelho do que o dela. Alguém no meio da multidão começou a rir. É a primeira vez que vejo um noivo entrar levando a própria noiva. Que situação é essa? Segurei um sorriso e fiquei bem perto da mamãe. Era exatamente o tipo de coisa que Grayson faria. Quando mamãe se casou com papai, ela usou um véu vermelho. O problema era que aquele véu cobria completamente sua visão. Todos ao redor eram estranhos. Ela estava assustada. Não conseguia ver nada. Nem sequer sabia onde papai estava. Grayson não queria que mamãe sentisse aquele medo novamente. Por isso, decidiu ficar ao lado dela durante toda a cerimônia. Nos brindes, vi meus avós chorando. Eles batiam palmas e sorriam emocionados. Isso é bom. Muito bom. Os olhos da mamãe ficaram vermelhos. Grayson a puxou para perto. Não se preocupe. Eu vou cuidar da Natalie e da Bailey. Na hora do beijo, Grayson, que normalmente era tão confiante, ficou vermelho como um tomate. Ele encostou a testa na dela. Então, de repente, entrou em pânico. Começou a verificar se ela estava bem e acabou deixando as flores caírem no chão. Todos começaram a rir. O salão inteiro ficou cheio de alegria. Então alguém se moveu. Sienna avançou. Ela segurava uma faca e vinha diretamente na direção da mamãe. Eu gritei, mas minha voz não saiu. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, papai apareceu de repente. Ele me puxou para perto e virou o corpo para proteger mamãe. A lâmina o atingiu. Sangue se espalhou pelo chão. Mamãe ficou olhando para ele, tremendo. Papai sorriu fracamente. Graças a Deus. Você e a Bailey estão bem. Grayson agiu rapidamente. Imobilizou Sienna antes que ela pudesse atacar novamente. Foi então que percebi. A barriga dela estava completamente lisa. Ela havia perdido o bebê. Seus cabelos estavam bagunçados. Seus olhos pareciam descontrolados. Ela parecia estar em um estado de completo colapso. Isso tudo é culpa sua. Tudo! O Blake se divorciou de mim. Eu perdi meu bebê. Agora todos apontam para mim. Eu nem consigo mais aparecer em público. Por que você pode ser feliz? Você é uma mulher que se casou 2 vezes. Por quê? Mamãe respirou fundo. Me afastou cuidadosamente de papai. Então olhou diretamente para Sienna. Sua voz era firme. Blake e seu pai prometeram cuidar de você. Eles disseram que cumpririam a palavra deles. Mas Blake quebrou essa promessa. Blake se divorciou de você. Foi ele quem deixou seu filho sem um pai. Isso não é responsabilidade minha. Mas você colocou toda a culpa em mim. Por quê? Porque eu sou mais fácil de atacar. Porque eu sou uma mulher. Mamãe se abaixou. Seu olhar era frio como uma lâmina. Sienna, você roubou o remédio da minha filha. Você quase matou minha filha. Eu ainda não esqueci isso. Então ela avançou. O golpe não foi fatal, mas foi suficiente para deixar Sienna incapacitada por meses. Quando a polícia levou Sienna embora, ela não parava de rir e chorar ao mesmo tempo. Gritava o nome de Blake. Papai permaneceu parado. Seu rosto não demonstrava nenhuma expressão. Apenas olhava para a mamãe. Ela suspirou. Depois fez um pequeno gesto para Grayson. Leve-o para o hospital. Não assuste a criança. Grayson tentou puxá-lo, mas papai continuou imóvel. Grayson levantou uma sobrancelha. Sua voz era calma. Vá embora. Não estrague o nosso dia. Enquanto estava no hospital, papai começou a escrever cartas para a mamãe. Muitas cartas. Todos os dias o carteiro aparecia. A caixa de correio ficou completamente cheia. Grayson trouxe a pilha para casa. Ele olhou para a mamãe, que estava trançando meu cabelo. Você tem certeza de que não quer ler? Ela nem levantou a cabeça. Não adianta. Você também não suporta essas cartas. Então apenas queime. O rosto de Grayson se iluminou. Ele pegou a pilha imediatamente e caminhou até a lareira. Olhei para a mamãe. Mãe, o tio Grayson disse que você deixou tudo para trás. O que isso significa? Mamãe beijou minha bochecha e sorriu. Significa que a mamãe não se importa mais. Significa que a mamãe decidiu seguir em frente. É como quando você derruba leite. Você sabe que não pode colocar de volta no copo. Então para de pensar nisso e limpa a bagunça. Assenti. Eu entendia. Pulei da cama e alisei minha saia. Então vamos. Hoje vamos acampar. Grayson segurou a mão da mamãe. Depois me colocou em seus ombros. Uma família de 3 pessoas. Finalmente feliz. Fim, que Deus te abençoe.